Resenha de La Teta Assustada. A Teta Assustada narra a história de Fausta, moradora de um povoamento próximo de Lima. Na canção de abertura do filme, descobrimos que sua mãe, estuprada há décadas atrás, com Fausta ainda no útero, fato que teria originado a doença da teta assustada, um medo de viver supostamente transmitido pelo leite materno. A trama começa a se desenrolar com a morte da mãe de Fausta, o que leva a jovem a buscar um modo de levar sua mãe para o vilarejo de onde vieram a fim de garantir um enterro digno. Para tanto, ela teria que enfrentar uma doença, a sua doença, que se expressava no medo constante de ser violada, tendo por consequência uma péssima capacidade de se relacionar com qualquer pessoa, mas principalmente homens, mesmo das formas mais simples, como apenas conversar. Medo esse que levou a jovem a introduzir uma batata na própria vagina como método de proteção. Só o asco impede o asqueroso. Interpretada pelo prisma que Virene Stoke propõe, a doença de Fausta é uma forma de naturalizar ideologicamente as desigualdades e os problemas sociais, exemplo da cultura do estupro no filme. Essa naturalização se dá atribuindo um fator natural biológico a questões sociológicas cosmológicas, operando da mesma forma que a ideia de raça. Por esse prisma, o longa acaba demonstrando nitidamente como a naturalização ideológica é central na reprodução da sociedade de classes, pois os reflexos da doença impedem Fausta de viver como as outras pessoas e abrem caminho para o roubo, literalmente, das potencialidades da jovem. E o mais perverso é a eficácia dessa naturalização para a continuidade dos problemas sociais, pois as pessoas mais próximas de Fausta aderem ao raciocínio de que o método constante de que o medo constante é fruto da doença e não de um problema real cotidiano. Para conseguir dinheiro para enterrar sua mãe, Fausta se sujeita a uma série de trabalhos, entre eles o de empregada doméstica em uma casa pomposa em Lima. Atentemo-nos para a empregada que a recebe, negra, com o filho na cadeia. Na casa é estabelecida uma situação inusitada de exploração. A chefa branca de Fausta plagia uma de suas canções e fica nítido o roubo da potencialidade citada anteriormente. Depois de apresentar a canção ao público, a chefa demite a jovem, a abandonando na estrada à noite. Esse emprego na casa é cheio de significados que podem ser explorados a partir do texto de Stoke. Primeiramente, o racismo implícito como constituinte da desigualdade de classes no fato da chefa ser branca e as funcionárias serem negras ou latinas. Em um nível mais profundo de análise, pode-se dizer que há também uma vinculação entre mulheres, nesse caso, negras e nativas, com o serviço doméstico, que contribui para a reprodução da desigualdade social. No limite, é mais uma experiência de opressão enfrentada pelas mulheres e marcada por características fenótipicas. Encerro chamando a atenção para o fato de que, na mesma casa em que Fausta trabalha como empregada doméstica, ela conhece um jardineiro, um sujeito de hábitos simples, preocupado com o bem-estar da jovem. Todavia, seguindo ainda as ideias de Stoke, há nessa relação entre Fausta e o jardineiro mais uma forma de naturalização do domínio masculino sobre as mulheres, reforçando a ideia de que elas necessitam de proteção masculina. O filme se encerra com um grande rompimento. Fausta passa por uma cirurgia para retirar a batata e o caminho para enterrar sua mãe. E no caminho para enterrar sua mãe, pede para descer do carro, que era conduzido por um homem, seu tio. Metaforicamente, ela toma a direção de sua vida. Texto completo e referências na descrição.